Bom, quando o aplicativo de GPS do carro avisa que tem um acidente enorme na rota, a reação mais natural do mundo é recalcular o caminho, né? Uhum, fugir do trânsito na mesma hora. Exato, fugir do perigo, evitar a dor de cabeça, procurar sempre o caminho mais seguro. Tipo, esse é um instinto de sobrevivência mais básico do ser humano. Com certeza. É instintivo. Mas, na nossa análise de documentos históricos de hoje, a gente vai olhar para a história de um homem que foi avisado de forma muito clara, repetidas vezes, que seria preso, que seria torturado e perseguido se continuasse naquela rota. E a reação dele é o que choca a gente, né? Nossa, muito. Porque em vez de recalcular a rota, ele decidiu acelerar o passo. Então, olá e bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes. Eu sou o seu apresentador de hoje. E eu sou a especialista convidada para guiar essa análise. É muito bom estar aqui. A gente que agradece. Então, para começar, vamos definir o cenário. A gente está voltando para o ano 57 depois de Cristo. O local é o Porto Marítimo de Mileto, com aquele vento do mar Egeu soprando navios mercantes lá no fundo. Um porto bem movimentado. Muito. E o apóstolo Paulo está terminando a terceira viagem missionária dele e manda chamar os anciãos, os líderes da cidade de Éfeso, para uma reunião de despedida. E a grande questão que os nossos documentos de hoje tentam responder, a missão desse nosso mergulho, na verdade, é tentar desvendar esse mistério. Que é um baita mistério. Paulo sabia perfeitamente que ia sofrer. Ele sabia. A rota estava traçada para o desastre. Então, por que ele continuou? Ele estava marchando de olhos bem abertos direto para o centro do perigo lá em Jerusalém. Beleza, vamos analisar isso com calma, porque... O que é fascinante aqui é que ele não estava apenas marchando, né? As fontes históricas indicam que ele tinha uma urgência absurda. Ele queria chegar a Jerusalém antes de uma data festiva específica, que era o Pentecostes. Ele tinha um prazo. Exato, tinha um prazo. E para entender essa atitude que, parece desafiar toda a lógica humana, a gente precisa primeiro descartar totalmente a ideia de que Paulo estava agindo por ignorância. Ele não estava desinformado, né? De jeito nenhum. E muito menos agia com aquela imprudência juvenil de quem não sabe o que está fazendo. A premissa que a gente precisa aceitar aqui é que a mente dele era governada por uma bússola interna completamente diferente da nossa. Diferente como, exatamente? É que ele não avaliava os riscos usando a mesma métrica de autopreservação que dita as ações humanas comuns, sabe? A sobrevivência física simplesmente não era um objetivo final dele. O que, se a gente pensar, é algo profundamente radical. Muito radical. E para a gente realmente captar o tamanho do choque que foi essa escolha, não dá para julgar a situação com a nossa mentalidade moderna. Quem acompanha a nossa análise hoje precisa entender o mundo ao redor dele, colocar aquela lente do Império Romano do século I. Isso é fundamental. Porque a distância entre o que Paulo estava fazendo e o que a sociedade romana esperava de qualquer pessoa em posição de liderança, é um abismo absoluto, não é? Sem dúvida, é um abismo. É impossível exagerar o quanto a cultura greco-romana daquela época era obcecada por poder e status. Dinheiro, influência, um pacote completo. Exatamente. Era uma sociedade totalmente movida por um código de honra público muito, muito rígido. O sucesso de um homem era medido pela capacidade dele de dominar os outros, de acumular prestígio, influência política, autossuficiência. Mostrar fraqueza era literalmente um pecado social imperdoável. Então, nesse cenário, a ideia de um sofrimento voluntário não era só estranha. Era loucura. Era vista como algo escandaloso, repulsivo e até insano mesmo. E a gente precisa lembrar do público que estava lá ouvindo Paulo no porto, que eram os anciãos de Éfeso. E Éfeso não era qualquer cidadezinha, né? Nossa, não. Éfeso era uma das maiores metrópoles da Ásia Menor, um polo fervilhante de filosofias, de um comércio riquíssimo e o epicentro do culto à deusa Ártemis. Uma cidade que respirava poder e ostentação o tempo todo. O tempo todo. E é exatamente para líderes formados nesse contexto implacável que Paulo introduz a virtude da teipenofrosile, que é a humildade. Ele coloca isso como o padrão ouro da liderança, uma virtude que a literatura secular da época frequentemente desprezava. Achavam que era coisa de gente fraca, de classe baixa.
Exatamente, sinal de fraqueza total. O que, se a gente pensar bem, é uma subversão total do sistema. Lendo os documentos, me parece muito com o que seria hoje. Tipo, imagina se um CEO no auge absoluto da carreira, no comando de uma multinacional enorme, decidisse voluntariamente renunciar a tudo, entregar os bônus milionários e vestir o uniforme para varrer o chão da fábrica. É uma ótima analogia. Só que, na época de Paulo, as fontes mostram que ele usava a figura do escravo, né? Ele se autodenominava um servo. Como é que isso soava para um cidadão romano? Soava como uma loucura incompreensível. A palavra que aparece nos textos originais ali é doulos. Que significa, literalmente, escravo. Literalmente. A escravidão era a base de toda a economia e da estrutura social do Império Romano. Um escravo era considerado propriedade, alguém que não tinha direitos civis, não tinha honra, não tinha controle nenhum sobre o próprio destino ou sobre o próprio corpo. Caramba! Então, quando Paulo se apropria deliberadamente dessa identidade de doulos, de escravo de Cristo, ele está demonstrando uma submissão total e irrestrita. E o grande paradoxo que a gente encontra nesses textos é que essa submissão absoluta dava para ele uma liberdade espiritual imensa. Que a cultura romana não conseguia entender. De jeito nenhum. A cultura secular romana e até a judaica, focada em dominar para ser livre, simplesmente não conseguia processar isso. Para Paulo, o sofrimento perdia o status de fracasso ou de vergonha pública. Na verdade, ele via essas aflições quase como um regime de treinamento num agon, né? Numa luta. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é aí que as coisas ficam nebulosas para quem analisa a história de fora. Porque, vendo a lista de coisas pelas quais ele passou, prisões e masmorras escuras, apedrejamento, naufrágios, perseguições contínuas, é muito fácil o leitor moderno cruzar os braços e dizer: ah, esse cara era só um masoquista. É a conclusão mais fácil, né? Sim. Ou então dizer que ele estava operando sob aquele estoicismo rígido da antiguidade, onde a pessoa desenvolve uma espécie de desejo de morte, querendo virar um mártir famoso. Como é que a gente diferencia a atitude de Paulo de uma simples e trágica falta de amor à própria vida? Olha, essa é a linha tênue que separa o fanatismo da verdadeira convicção. E os documentos que a gente está analisando nos dão a resposta exata para isso. Não havia estoicismo cego ali. O filósofo estoico, ele sofre resignado, ele aceita a dor porque acredita que o destino é cego e imutável. Ele se anestesia, no caso. Exato. Ele se anestesia emocionalmente. Mas Paulo não é apático ou anestesiado. As fontes descrevem que ele estava, aspas, compelido no espírito, o termo dedemonos to pneumati, ou seja, ele sentiu um constrangimento interior inegociável, uma direção soberana que ele atribuía ao Espírito Santo. Ele não queria morrer por morrer. Não tinha nenhum desejo obscuro de morrer. O que ele tinha era o que os textos chamam de visão vertical. E como funciona essa visão vertical na prática? Significa não olhar só para a linha do horizonte do aqui e agora? É exatamente isso. Enquanto a esmagadora maioria da humanidade avalia a vida horizontalmente, buscando garantir o conforto de amanhã, o dinheiro do mês que vem, fugindo de qualquer dor imediata, Paulo avaliava tudo verticalmente. O foco dele estava lá em cima. Isso. O foco principal dele estava no retorno de Cristo e na glória eterna. Quando alguém adota essa perspectiva, o peso das decisões muda drasticamente. O conforto temporal deixa de ser o fator decisivo. Isso me faz lembrar muito daquela metáfora que ele usava direto sobre a vida ser uma corrida, um percurso atlético. Sim, a ideia do dromos. Dromos. O dromos, que nos jogos atléticos gregos e romanos significava carreira, a pista de corrida mesmo. As competições daquela época não eram apenas sobre quem corria mais rápido, mas sobre quem obedecia estritamente às regras do trajeto estabelecido pelos juízes para buscar uma coroa que não estraga, né? Uma coroa imperecível. Então ele via a própria vida como essa pista. Exato. Paulo não considerava a própria vida biológica como tendo um valor supremo e absoluto em si mesma. A vida dele estava subordinada à missão de completar essa corrida específica que foi designada para ele. Mais do que isso, ele olhava para o fim da linha, para o conceito do tribunal de Cristo. O famoso assento bema, né? Isso, bema.
Assim como os magistrados romanos sentavam no fórum para dar o veredito final, ele sabia que ia prestar contas de como ele correu. Isso injetava um propósito férreo nele. O sofrimento era visto quase como um dom. Ele até fala isso em Filipenses, um privilégio concedido em favor de Cristo. É uma lógica que vira a nossa cabeça do avesso. E os textos são claros. Se a morte física fosse o fim definitivo de tudo, se não houvesse ressurreição, a continuação de Paulo no sofrimento seria, nas palavras dele mesmo, a maior das futilidades humanas. Claro, se a morte apaga a luza, a vida dele foi um desperdício trágico. Mas a análise profunda das fontes mostra que ele não estava sofrendo só por uma ideia filosófica abstrata no céu. Tinha um elemento profundamente humano nisso. Com certeza. Ele estava disposto a passar por tudo isso por pessoas de carne e osso, não era? A motivação dele transita daquela teologia vertical pura para um cuidado pastoral extremamente horizontal, muito visceral. Ele estava muito preocupado com o rebanho, a igreja. E essa transição, nossa, é vital para entender a mente dele. A teologia de Paulo nunca, jamais está desconectada do amor palpável que ele sentia pelas pessoas. Naquele discurso em Mileto, ele faz uma declaração que é simplesmente arrebatadora para os líderes. O que ele diz? Ele afirma que a igreja, aquele grupo de pessoas ali, foi adquirida com o próprio sangue divino. O grego fala de atoei reimatos toidio. Pensa no peso de ouvir isso. Quando você declara que uma comunidade não foi formada por interesses políticos ou afinidade social, mas foi comprada pelo sangue de Deus. Você eleva o valor desse grupo ao infinito. Exatamente, valor infinito. É uma mudança de perspectiva gigantesca, porque se custou o sangue do próprio Deus, então não tem como tratar essas pessoas de qualquer jeito, ou usar essas pessoas para benefício próprio, né? A igreja se torna o tesouro mais caro do universo. Perfeito. Se conectarmos isso a um panorama maior, é por causa desse valor incalculável que Paulo assume a postura de um atalaia, sabe? Aquele guarda vigilante meio que fazendo uma referência a Ezequiel no Antigo Testamento. Aqueles guardas que ficavam nos muros da cidade. Isso, escaneando o horizonte. Paulo avisa de forma muito direta que logo após a partida dele, lobos cruéis iam se levantar. Ele usa os lobos para falar dos falsos mestres, né? Sim, é uma metáfora para os falsos mestres. E a parte mais dolorosa desse aviso é que ele diz que a ameaça não viria apenas de fora, lá do governo romano, mas que líderes corruptos iam surgir de dentro da própria comunidade cristã. Nossa, fogo amigo. O objetivo desses lobos era arrastar os discípulos. A palavra é apospaon, que significa separar violentamente as pessoas da verdade para que os seguissem. Ou seja, eles queriam criar os seus próprios fã-clubes, né? Seus próprios feudos de poder ali, em vez de apontarem para Cristo. Isso explica a obsessão que Paulo tinha em manter o ensinamento puro. Explica tudo. Os documentos insistem muito na higienosadidaskalia, que é o conceito da sã doutrina, o ensinamento que promove vida espiritual e saúde para o corpo. Em contraste, ele descreve o ensino falso como uma doença, uma gangrena. Que vai se espalhando silenciosamente, né? Corroendo o corpo de dentro para fora. Exatamente. O falso ensino adoece e mata a comunidade. Já a instrução verdadeira traz vitalidade e resistência contra essas ameaças. É incrível como ele consegue ser simultaneamente esse cão de guarda feroz, rosnando contra os lobos, e ao mesmo tempo um pai que desaba a chorar abraçado aos filhos. É um contraste muito forte. É impressionante. Porque as fontes mencionam que as lágrimas de Paulo marcaram esse discurso. Acho que umas 3 vezes, né? Mostrando uma vulnerabilidade que é bem rara. Como a gente viu, a cultura romana repudiava a fraqueza. E ele tá lá aos prantos. Sim, a narrativa desse momento de despedida é carregada de uma intensidade emocional que, nossa, salta da página. Quando Paulo termina o aviso dele sobre os lobos e o futuro incerto, ele faz algo impensável para a dignidade de um líder romano daquela época. O que ele faz? Ele se ajoelha na poeira ali do cais com todos os anciãos para orar. E então o texto descreve um pranto generalizado, uma angústia profunda, odinomenoi, que é uma dor visceral mesmo. Eles não deram apenas aquele aperto de mão estoico ou um abraço formal. Nada frio ou distante. Não, os registros descrevem o verbo catafileu,
que é beijar repetidamente, beijar no pescoço. Era uma demonstração de afeto oriental profundo que quebrava completamente a frieza das relações sociais romanas. Eles eram uma nova família, no fim das contas. Exato, laços que transcendiam qualquer hierarquia da época. E essa dor deles, ao saberem que não iam mais ver o rosto dele, prova algo crucial. A firmeza doutrinária implacável de Paulo nunca esteve separada de uma profunda compaixão pastoral. Verdade e amor andando juntos. Andando totalmente juntos. Mas, sabe, a verdadeira prova da convicção de alguém não está apenas em como essa pessoa chora ou num grande discurso no porto. Qualquer um pode ser emotivo numa despedida dramática. A prova real é como a pessoa lida com a segunda-feira de manhã, o cotidiano. O dia a dia, né? Sim, o trabalho braçal, o dinheiro, os calos nas mãos. E isso puxa a nossa discussão diretamente para as implicações mais práticas e terrenas da vida de Paulo naqueles anos em Éfeso. E é aí que o cotidiano revela a essência real da liderança dele. Paulo foi lá e desafiou todo o sistema de patronato da época. Como funcionava esse sistema? Naquela época, se você fosse um filósofo itinerante ou um mestre religioso para ganhar status, o seu objetivo era encontrar um patrono, tipo um senador rico, alguém abastado, que financiasse a sua vida e garantisse a sua posição. Uma troca de favores. Isso, você elogiava o patrono, ele te dava dinheiro e pronto, uma dinâmica constante de poder e dependência. Mas Paulo se recusou terminantemente a entrar nisso. Em vez de depender financeiramente dos seguidores dele, ele exibe as próprias mãos calejadas para provar o ponto. O que é curioso, porque, tecnicamente, sendo ele o líder e fundador, ele podia muito bem ter exigido que a comunidade o sustentasse, né? Podia. Ele até argumenta em outras cartas que quem trabalha nisso é digno de sustento. Mas ali em Éfeso ele mostra as mãos calejadas. Ele trabalhou como esquenopóios, que é fabricante de tendas, um artesão de couro. Ele trabalhou pesado para sustentar si mesmo e a equipe dele. Trabalho duro mesmo, braçal. O que era super subversível, porque o trabalho braçal era desprezado pela elite. Era coisa de gente sem classe. Paulo abraça isso para mostrar independência. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Porque hoje a gente vive imerso numa cultura de consumo absurda. Um individualismo onde o sucesso quase sempre é medido pelo quanto a gente consegue acumular. Quanto a gente ganha, o que a gente tem. Como o princípio que Paulo resgata desafia a nossa lógica atual? Desafia porque ele revela meio que um ouro escondido nas fontes. Nesse momento, Paulo cita uma frase de Jesus que, por incrível que pareça, não está nos 4 evangelhos que a gente conhece. É o que chamam de ágrafon, né? Um dito não escrito. Isso, um ágrafon. E a frase é: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ao trazer isso para o clímax da despedida, Paulo simplesmente destrói a ideia de acumulação egoísta de bens. Ele vira a mesa do individualismo. Totalmente. Ele está ensinando que o trabalho honesto é, na verdade, uma ferramenta para poder socorrer os necessitados, e não apenas para enriquecimento pessoal. A liderança, segundo o modelo dele, não se baseia em títulos, mas em integridade de vida e serviço, com um desprendimento material absurdo. É fascinante. E é louco pensar que, ao abrir mão do conforto material e abraçar esse sofrimento e trabalho duro, foi justamente aí que ele solidificou o legado dele. Então, para a gente fazer uma síntese final de tudo que vimos hoje, Paulo não recuou, ele não recolheu as velas por medo da tempestade, ele operava sobre o que a gente pode chamar de princípio 100-100, né? Como assim? 100-100? Ele era 100% dependente do Espírito Santo nas motivações dele, mas também era 100% responsável e prático nas escolhas morais do dia a dia. A autoridade dele não vinha da ausência de dor ou de uma vida mansa, vinha da presença de Deus ali bem no meio da fornalha. O sofrimento, na verdade, foi o palco onde a convicção e a graça se mostraram suficientes. Nossa, perfeitamente colocado. E é por isso que esse ligado é tão crucial para quem escuta a gente hoje. Olhar para essas fontes antigas é um convite inevitável para examinar se as nossas próprias motivações suportariam o peso de um teste surpresa da vida, sabe?
Se a gente continuaria de pé. Exato. Se fôssemos avisados que o caminho certo exigiria perder privilégios, será que a gente continuaria? A pergunta que fica no ar é se estamos desperdiçando nosso tempo, nosso kairos, em coisas sem valor eterno, fugindo de qualquer desconforto a todo custo. O que nos traz para um último questionamento, bem instigante, antes da gente encerrar. Se o apóstolo Paulo encontrou a verdadeira liberdade, encontrou resiliência e até alegria a abraçá-lo voluntariamente o sofrimento por uma causa maior, será que a nossa sociedade moderna, com essa obsessão implacável em evitar qualquer tipo de desconforto físico, emocional ou intelectual, não está, na verdade, construindo a sua própria prisão emocional? É uma provocação pesada, mas necessária. Muito. Até que ponto a busca incessante por uma vida completamente isenta de dor nos impede de descobrir pelo que realmente vale a pena viver? Fica aí a reflexão para o pessoal de casa. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais essa análise profunda. Até a próxima.